Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos estudar sobre o Império Romano do Oriente, certo? Então, eu convido cada um de vocês a se colocar no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Também convido você a colocar a data, tá certo? Porque isso, para efeito de organização, vai nos ajudar bastante. Então, vamos começar a nossa aula de história, certo? Lembra do tema principal? Qual é o tema principal? Da antiguidade para a Idade Média. Olha só, e hoje nós vamos aprender sobre o Império Romano do Oriente. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos para a leitura. Na parte oriental do Império, também conhecida como Império Bizantino, houve um grande desenvolvimento do comércio, o que contribuiu para o crescimento de diversas cidades, como Antioquia, Alexandria, Niceia, Constantinopla, a capital do Império do Oriente. Essas cidades tinham uma ampla rede de construções que servia aos seus habitantes, como teatros, circos, banhos públicos, hipódromos e igrejas. Olha só, e aí nós vemos uma descrição desse Império Romano, né, constituído por várias cidades e elas tinham uma estrutura urbana que dava a ela condições de cada dia mais se desenvolverem para aquela época. A história conta que graças a esse desenvolvimento urbano, essas cidades elas eram consideradas cidades bem, bem-sucedidas, ou seja, cidades ricas. E a principal atividade econômica daquela época nessas cidades, nesse império, era o comércio. Tá certo? Vamos lá. Constantinopla. Constantinopla era a capital do império. Constantinopla era uma das maiores e mais importantes centros comerciais da Idade Média. A cidade era habitada por pessoas de diferentes origens, como árabes, venezianos, genoveses, gregos e romanos. Havia um grande fluxo de pessoas na cidade, pois viajantes de diversas regiões iam a Constantinopla com o objetivo de vender e comprar mercadoria. Como vimos lá no início, vimos que cidades que formavam esse império eram cidades extremamente prósperas em relação ao comércio. E Constantinopla era uma das maiores e mais importantes centros comerciais. Daí esse fluxo de pessoa para vender e comprar mercadorias, tá certo? E o que era, vamos dizer assim, o que facilitava, o que motivou essa cidade a se transformar nesse centro comercial? A localização era um ponto estratégico. Vamos lá? Eu vou repetir. Havia um grande fluxo de pessoas na cidade, pois viajantes de diversas regiões iam a Constantinopla com o objetivo de vender e comprar mercadorias. A localização da cidade, olha só, a localização da cidade na divisa entre a Ásia e a Europa privilegiava as trocas comerciais. Ou seja, ela era próspera graças à atividade comercial e essa atividade ela se desenvolveu muito bem por conta da localização da cidade, pois era um ponto estratégico, ligava dois continentes, Ásia e Europa. Isso privilegiava as trocas comerciais, pois pela região passava grande parte das rotas de comércios marítimos e terrestres entre os dois continentes. Assim, muitos mercadores percorriam essas rotas, trazendo do Oriente produtos como pedras preciosas, sedas, especiarias e porcelanas, e levando para lá produtos como prata, chumbo, vinho, azeite e frutas secas. E olha só, você imaginar um comércio onde é aberto. Aí vamos imaginar um comércio onde todas essas coisas são vendidas. Imagine você vender chumbo. Olha só, não é? Tem a sua especificidade, é claro. Cada comércio, cada tipo de mercadoria tinha o seu público alvo, por assim dizer. E olha só a grandiosidade dessa construção. Basílica de Santa Sofia, construída no século VI em Constantinopla, atual Istambul, Turquia. Essa fotografia é de 2018, belíssima. Influências culturais. Nós vimos que Constantinopla foi uma cidade onde habitava vários povos de diversas origens. E essas
esses povos, esse fluxo de pessoas, esse ir e vir dessas pessoas, com certeza traz um significado para a cultura local daquela cidade, daquelas pessoas. Além de privilegiar as trocas comerciais, a localização geográfica do Império Romano do Oriente favoreceu o intenso intercâmbio cultural com outras regiões. Os bizantinos foram amplamente influenciados pelas culturas greco-romanas, persa e chinesa. O ensino das crianças de família de elite, por exemplo, tinha como base principalmente autores clássicos gregos. Além disso, eles herdaram dos gregos o idioma adotado oficialmente no século VII. Dos romanos, os bizantinos herdaram a organização do Estado e a maneira como as cidades eram estruturadas, tendo como inspiração a cidade de Roma. E aí nós vamos ver quais foram essas influências e em quais áreas essas influências elas foram atuando, elas foram sendo construídas. Das civilizações orientais, os bizantinos herdaram o uso da seda, o apreço pela decoração e as influências na arte em geral, em especial na arquitetura. E aí nós vimos como a Basílica de Santa Sofia é belíssima. Há uma mistura de vários povos ali também nos traços arquitetônicos daquela basílica. Arte bizantina. Grande parte do que conhecemos atualmente sobre a arte bizantina está relacionada à temática religiosa. Diversas manifestações artísticas produzidas no Império Bizantino, como esculturas, pinturas, mosaicos, iluminuras, construções arquitetônicas e produções literárias, refletiam a influência da religiosidade cristã. Ou seja, a arte ela se desenvolve com um tema principal. Qual é esse tema principal? Religião. A religiosidade ela se expressava em todos os campos da arte. E isso fazia com que a arte bizantina, a arte como um todo, ela levava um tema. Qual era aquele tema? Um tema religioso, ligado à religião cristã. A exaltação de imperadores também era frequente, expressa na arte bizantina, apresentando-os como mediador entre os seres humanos e Deus. Tanto os líderes da igreja como do Estado costumavam financiar diversos artistas para que eles promovessem suas imagens por meio da arte. Assim como os demais aspectos da cultura, a arte bizantina foi influenciada por diferentes civilizações ocidentais e orientais. Em termos de originalidade, a arquitetura foi um dos destaques da arte bizantina. Suas construções costumavam ter linhas curvas e incluíam grande cúpula. Você observou lá na imagem da Basílica de Santa Sofia. Direito romano. Olha só mais uma influência, não é? O conjunto de leis que deu origem ao direito romano começou a ser desenvolvido no século V a.C. Por submeter todos os habitantes dos territórios dominados a um mesmo conjunto de leis, o direito romano constituiu para manter a unificação do vasto Império Romano, além de facilitar a administração do Estado. Para melhor organizar as leis que regiam o Império Romano do Oriente, o imperador Justiniano promoveu uma compilação de todas as leis romanas existente até então em um único documento, o Corpo do Direito Civil. Além disso, novas leis foram criadas e incluídas nesse documento, aprimorando o sistema jurídico do Império. Ao longo dos anos, o Corpo do Direito Civil influenciou a criação do Código de Leis de diversos países, incluindo o Brasil, tornando-se uma das bases do direito romano moderno. Tornando-se uma das bases do direito moderno. Entre as principais características do direito moderno que foram herdadas do corpo do direito civil, destaca-se a universalidade do direito romano, o que significa que suas leis podiam facilmente ser aplicadas em diferentes casos em diversas regiões. A prática de interpretar a lei de acordo com cada caso julgado garantia mais flexibilidade às decisões tomadas nos tribunais. Além disso, houve a redução da quantidade de leis, bem como direcionamento para assuntos mais relevantes.
A formalização das ações jurídicas das leis pelo Estado. Desculpa, vou repetir. A formalização das ações judiciais e a monopolização da criação e aplicação das leis pelo Estado, centralizado e burocrático, foram outros atributos legados ao direito moderno. E olha só, o direito romano, ele traz para outras sociedades também um significado tal como teve lá em Roma. E é possível fazer isso porque as leis que regem esse corpo de direito civil, elas têm uma possível flexibilidade a se adequando a cada caso e a cada tribunal. Isso possibilitou que esse direito se expandisse para além do Oriente e para além do Ocidente também. Vamos lá. Aqui nós temos uma atividade que nos está sendo proposta lá no nosso roteiro, tá certo? Império Islâmico. Olha só. No século VII, os povos árabes se unificaram em torno de uma mesma religião, o islamismo, passando a compartilhar ideias semelhantes. O profeta Maomé, fundador da religião islâmica, nasceu na cidade de Meca, na Península Arábica, em 570. Em seus ensinamentos, o profeta pregava que todo muçulmano deveria assumir um compromisso com Alá, como é chamado o Deus islâmico. Nesse compromisso, chamado jihad, os fiéis têm o dever de se dedicar à sua religião e de defendê-la, princípio que ajudou a impulsionar a expansão islâmica. A unificação religiosa proporcionou ainda a formação de uma unidade política, estabelecendo um poder centralizado nas mãos dos sucessores de Maomé, os califas. Com isso, os muçulmanos criaram um grande e bem organizado exército, propiciando a expansão de seus territórios e a formação do Império Islâmico. E aí nós vamos ver um império que surge a partir da unificação religiosa. A religião propôs que esse povo, eles crescessem e se organizassem a partir da religião. E levando isso tão a sério que perpassa o Estado. Ou seja, o Império Islâmico ele se fundamenta e se expande a partir da religião islâmica. Dessa maneira, nos séculos seguintes, eles conquistaram o restante do Oriente Médio, o norte da África e parte da Península Ibérica, da Ásia Central e da Índia. Olha só a grandiosidade desse império, não é? Vamos ver. Olha a expansão muçulmana no século VII ao século VIII. E aqui nós vamos ver a época do Maomé, surge aqui, ó, primeiros califas, olha só, onde surgiram os primeiros califas, eles substituíram Maomé, não é? E aqui a dinastia Omíada. E aqui nós temos uma leitura complementar e eu quero convidar vocês, a cada um de vocês, a fazer essa leitura com muita atenção, dialogar com os pais de vocês, porque aqui traz vamos dizer assim, traz um tema que é importante que a gente conheça e que a gente também construa a nossa própria opinião, tá certo? O combate à islamofobia. Então, eu quero convidar cada um de vocês a fazerem essa leitura e discutirmos as questões que são referentes a ela, tá certo? Nós temos aqui duas questões e eu gostaria de discutir essas questões com vocês lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos lá. O comércio na Idade Média. Nós vimos que o Império Romano do Oriente ele se fundamenta dentro de uma atividade econômica que o tornou próspero. E graças a essa atividade econômica, houve um intercâmbio cultural onde, por conta de costumes de vários povos que habitavam a capital, acabavam que esses costumes foram sendo perpassados e foram sendo assimilados pelos bizantinos, tá certo? Durante o início da Idade Média, ocorreu um processo de ruralização da economia europeia, ou seja, a área rural passou a ter maior importância econômica,
enquanto os centros urbanos se tornaram menos relevantes. Com o fim do Império Romano do Ocidente, ocorre uma diminuição da circulação de moeda, assim como o enfraquecimento do comércio. Porém, as trocas comerciais com o Oriente não cessaram. O mar Mediterrâneo e as rotas terrestres continuaram a ser utilizadas para as trocas de mercadoria durante toda a Idade Média. Ok? E aqui eu quero que você leia esse texto com bastante atenção. Quero pedir também que vocês sublinhem. Nesse texto tem alguns conceitos que são necessários que você possa fazer essa leitura. E por que eu quero que você leia esse texto com mais atenção? Você vai, com a leitura desse texto, você vai poder fazer algumas ligações lá com o texto sobre o Império Romano do Oriente, tá certo? E eu quero dar a você a oportunidade de fazer essas ligações com esse texto, com o texto inicial que nós iniciamos hoje, tá certo, meus amores? E aí, podemos discutir lá no nosso grupo de WhatsApp, tudo bem? Vamos avançar. Aqui nós temos as rotas comerciais na Idade Média, onde esses povos, de onde eles vinham, para onde iam, e nós vimos também isso descrito lá no início do texto, tá certo, meus amores? E aqui eu quero que eu chamo a atenção de vocês para a legenda. E olha só o tipo de mercadoria, o tipo de, vamos dizer, especiaria, por assim dizer, que eram trocados, que eram comercializados dentro dessas rotas que são mostradas no mapa. E aqui nós temos uma atividade que nos está sendo proposta lá no nosso roteiro. Eu espero que vocês possam fazer uma segunda leitura e com certeza absoluta vocês terão condições de fazer a atividade sem nenhuma dificuldade, tá certo? Mas é importante que você volte ao texto novamente, que você releia o texto, tá certo? Para que você tenha êxito na feitura da sua atividade. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam responder à atividade com alegria. Beijos e até a próxima!